Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada pela escolha, pela confiança, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos. Não é, Eliane? Sim, o que para nós é sempre um prazer a gente estar junto, a gente conversar. Como mulher gosta de conversar, né? Muito, muito. E são assuntos interessantes, né, Mercedes? Hoje nós vamos falar sobre vivendo família. Porque a gente diz, por exemplo, que o nosso país está em crise, que a sociedade está em crise, o mundo está em crise. E a crise de família, né? É uma delas. Aliás, eu acho que é a crise, a base da crise, né? De todas as crises, a base de todas, que talvez seja essa mesmo, sabe? E então nunca é demais a gente falar sobre vivendo família, sobre relacionamentos familiares, porque também não tem, se a gente for conversar, não tem qual é o problema, não é um único problema hoje. Não é um único, é uma coleção, é um complexo, né? Sabe, é tanta coisa, sim, sabe? Que afeta os relacionamentos, né? Por isso também a gente não existe uma única, falar assim, uma solução única, imediata, né? Não. Principalmente porque não tem também tanta gente interessada, assim, em restaurar, às vezes, aquilo que está acontecendo com a família, né? Isso. Alguns ainda não se deram conta, né? Outros estão tão perdidos e tão envoltos. E, aliás, é um dos problemas, né? Que cada um se fechou e a família, aquela essência, que nem nós falamos agora há pouco, da conversa, da troca, está se perdendo, né, Mirtz? E, bom, o próprio conceito do que é família... existem sugestões para se mudar na Constituição e no próprio dicionário da nossa língua. Né? Aquilo que trata o que é uma família, né? Mudar essa Constituição, esse universo. E eu acho que a base e a origem é que realmente existe alguma exceção, mas assim, é um laço familiar, um laço sanguíneo, consanguíneo, né? E houve agora, tirou-se esse laço, tirou esse sanguíneo, né? A família é uma coisa assim, um pouco mais solta. Bom, eu acho que só não mudaram totalmente porque a diversidade é tanta que não dá para juntar tudo. Eles não chegaram num consenso. Não dá para ter um consenso ainda. Ó, a família vai ser isto porque é tão amplo, leque, né? Foi de uma amplitude grande. Mas e para nós cristãos? Porque essa é uma conversa entre mulheres cristãs e o nosso assunto é sempre sobre valores cristãos. Cristãos, certamente, né? certamente. Como é que a palavra de Deus, a Bíblia, que é o nosso manual de vida, nos orienta a viver família, porque é o título que a gente deu, Vivendo Família, né? Para ser esse diferencial na sociedade que nós estamos. Então, eu vou pegar um salmo contido na Bíblia, que é o salmo chamado de o Salmo da Família. E é lindo, né? O Salmo 128, e eu vou começar a ler e nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. O Salmo 128, a partir do 1, diz assim: Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Pois comerá do trabalho das suas mãos, será feliz e tudo te irá bem. Em sua casa, tua mulher será como a videira frutífera, os teus filhos como os brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos, e a paz esteja sobre Israel. Então é lindo, é uma inspiração. A gente tem esse salmo na parede lá em casa, para a gente lembrar, porque já que ele é tão instrutivo, e a nossa conversa hoje vai girar em cada versículo desse salmo, né? Já para a gente viver família, porque ele vai dar muitas respostas para nós cristãos no nosso relacionamento com os nossos familiares. Isso. Então, o primeiro deles já está no verso 1, quando ele diz: Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
Então, a coisa mais importante num relacionamento familiar, em viver família, é que é a relação que essa família vai ter com Deus. Ele já coloca de início assim, quão feliz será, que bênçãos virão, né, a essa família que teme a Deus, né, sabe, que teme a mim. Nós estamos falando quando essa família, porque essa que teme ao Senhor, que reverencia o Senhor, para essa família o Senhor vem em primeiro lugar. Então, a gente tem que destacar bem isso. Porque tem famílias que dizem, nós somos uma família cristã. E a última coisa que você vê dentro dessa família é algum tempo dedicado a Deus. Né? Esse realmente, atualmente, talvez esteja mais complicado ainda, porque antes tinha-se um televisor, né? Agora tem 1000 celulares, né? E é difícil porque os jovens, como nós falamos, às vezes estão em horários diferentes, estão nos quartos, em tempos diferentes, e reunir a família em Jesus. E assim, vamos pensar assim, em algumas festas que são, eu vou usar o termo que quase todo mundo, algumas festas religiosas. Sim. Como Páscoa, Natal, né? E outras coisas, feriado. Será que neste dia, algumas famílias que se dizem cristãos celebram realmente o nome do Senhor? Porque existem natais onde se reúne a família estendida, mas sequer o nome do Senhor é mencionado, mesmo celebrando o nascimento do Filho de Deus, né? Porque é o que se fala, né? Infelizmente, às vezes caixas e caixas de cerveja, ou bebidas, ou comidas, qualquer coisa ou menos presentes, ou todo mundo sai, cada um para o seu lado, mas não são todos que lembram de Deus. Às vezes, essa família dita cristã mesmo só vai usar o nome de Deus, e isso é triste, em velório. Quando chamar alguém, né? E é muito engraçado, às vezes, não engraçado, talvez não seja a melhor palavra, mas é que, inclusive, preocupante, porque eles chamam alguém para, você pode falar uma palavra. Aconteceu isso, uma pessoa que nós conhecíamos, inclusive a gente estava trazendo para a célula nossa, para a nossa célula, para que ela queria conhecer um pouco de Deus, mas isso não acontecia na família dela. E assim, coisa de 2 meses depois, o marido faleceu de repente, né? E ela falou para o meu marido, você pode falar alguma coisa, né, no enterro para as pessoas que vão estar lá? Mas ele ia estar falando de uma pessoa que nunca tinha invocado Deus em nada na vida dele. Então ele ia estar falando mesmo para as pessoas que estavam ali, né? Que estão ali. E que estavam ali. Mas eu digo assim, e talvez para aquela família, aquele momento tenha sido a primeira vez que realmente tenham tido um momento com Deus. Com Deus, isso. Né? Na perda, às vezes, de um querido, né? Que é triste, né? É triste porque você vê, com ele perdeu-se a possibilidade de falar de Deus, mas como Deus usa vocês, eu sei, de uma maneira maravilhosa e abençoada, o Sanderson, né? Ele teve a oportunidade de falar os presentes, né? Então a gente tem que pensar que o Salmo está correto. E aproveitar até essa mesma história. A busca desta mulher, talvez a partir daquilo, possa ter levado para os outros, né? Isso. Então a gente pensa, porque às vezes a família não é uma família de 5, 3, seja lá o que for, tem um cristão, né? Mas a bênção está garantida. Está garantida. Tá, né? Pois tem alguém lá que reverencia o Senhor, que ora e busca, né? E busca, exatamente. Né? E a gente tem que pensar. Agora, você tem que criar realmente essas oportunidades, né? Eu acho assim, mesmo falando assim, porque acontece não é só com mulheres. Tem gente que pensa, são mulheres que se convertem, o resto... Não. Nós já temos histórias de o homem é o convertido e o resto da família não é. Não é. Né? Também. Agora, quando é a mulher que é convertida, é mais fácil, que a mulher tem mais essa sensibilidade de perceber oportunidades de introduzir a palavra, falar, né? Isso. Já vi algumas que exageram também, põem post-it e tudo, fala toda hora. Né? Aí fica cria meio até confusão. Mas, assim, realmente a mulher tem essa habilidade, né? Eu acho interessante. Para o homem é um pouco mais difícil, né? Mas essa é
é uma busca se está vivendo família, incluída nesse primeiro item deste salmo. O segundo diz assim: do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo irá bem. Então, a segunda parte de relacionamento citada aqui nesse Salmo da Família é o trabalho. E eu acho tão importante falar nisso, porque cada família ela é marcada pelo profissional que tem dentro dela. Sim. Sabe? Sim. Uma família de médicos vai ter uma rotina de médico, a rotina que o médico tem. Né? Uma família de padeiro, uma família de policial, uma família de professor, vai ter a rotina da profissão que a pessoa tem. Nós temos tem pessoas, por exemplo, onde a função que ele exerce, o trabalho que ele exerce é um trabalho noturno. Enquanto toda a família está dormindo, ele está trabalhando. Às vezes o chefe da família está trabalhando, ou mesmo a mulher, tudo. Isso está valendo até para esses de turno, como é o caso de enfermeira, de policial e de tudo, né? Que estão plantão, né? Então, em relação ao trabalho, você vai ter que se adequar à profissão que tem a pessoa Isso, que é a realidade que ela a realidade vive, de cada um, né? Não é fácil, mas é necessário. Necessário, né? A gente vê, por exemplo, quando eu disse que trabalha à noite, né? Às vezes é o homem e a mulher fica assim para os filhos: não faça barulho, que teu pai precisa dormir, ele precisa, ninguém fala nada, é um dia de silêncio, mas aquele homem vai acordar. Ele não vai dormir, ele trabalhou 12 horas, ele não vai dormir 12 horas, 12 horas, né? Ninguém dorme 12 horas, né? Nunca substitui, né? O sono noturno em termos fisiológicos, né? Do corpo e de hormônios, e até da dinâmica familiar. Da dinâmica, vai encontrar aquele momento. Então, mesmo o trabalho, independente de tudo, porque você não pode colocar, esse é um erro muito comum, falar assim: olha, eu realmente tenho pouquíssimo contato com a minha família, por causa do meu trabalho, mas em compensação eu compro tudo o que eles precisam. Então, você está usando o trabalho para compensar só uma área de, né? Nós temos uma boa casa, vou comprar uma casa na praia para eles ou qualquer coisa assim, mas você não vai dar a tua presença. A tua... Né? A educação, aquela fala de pai, o carinho do dia a dia, né? Eu vivo um pouco assim, que o meu marido, ele viaja, trabalha em São Paulo, né? Então, assim, é um pouco difícil mesmo, porque às vezes a coisa acontece e não tem como voltar, né? Mas dá para compensar, tem que compensar, né? o tempo que é pouco tempo, mas vamos dar qualidade a esse tempo. Isso, porque tem coisa que não dá para você evitar, né? Vamos significar esse tempo, por isso que a gente está falando em adequar essas realidades. Né? Maridos que viajam, existem maridos não só que viajam, como eles têm que passar determinados períodos muito grande longe da família. Pessoas que trabalham em plataformas, em lugares assim, não é coisa só de passar uma semana, 15 dias e voltar, 15 né? Dias e 15 às vezes é mais tempo. Às vezes né? é mais tempo. Então é preciso haver uma adequação, porque o salmista diz assim, que o trabalho do trabalho das tuas mãos comerá, feliz será e te irá bem. É sucesso, satisfação e sustento. Isso. Essas coisas têm que se encaixar. Tem que estar junto. Não dá para falar, olha, porque eu viajei, não dá para ter, né? Não, tem que ter, né? Tem que achar um jeito. Eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta para continuar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho.
estamos de volta, nós estamos falando Vivendo em Família, nós estamos nos apoiando no Salmo 128, que é um Salmo da Família, e nos 2 primeiros versículos nós também já encontramos 2 problemas, né? Isso, né? certo? Isso que nós estamos falando, que se o tempo dedicado, ou às vezes demanda através do trabalho, que se viaja, se ausente bastante, é justamente ali que vai haver uma falha, né? Uma carência. Porque se acontecer uma coisa muito séria na segunda-feira e o pai só vem na outra semana, a coisa vai acontecer, não vai ter como, né? Se você não tiver feito os ajustes necessários. E talvez seja este o motivo das famílias estarem, então, em crise. Em crise. Porque o terceiro versículo que eu vou chamar, a gente vai acabar incluindo esse. Porque no verso 3 deste salmo ele diz assim: no interior da sua casa. Sabe? O que acontece no interior da sua casa? E a gente tinha que as famílias, na estruturação mais antiga, no início, a que ficava dentro da família era a mulher. Era a mulher. O homem saía, fazia as coisas. Hoje os 2 saem. Hoje os 2 trabalham. Nós falamos do seu trabalho. E hoje esse seu trabalho não é só o trabalho do homem. Isso, é o trabalho da mulher também. Então são 2 fora de casa, 2 com horários de trabalho, que precisam compensar isso em algum momento. Exatamente. E aí vem uma terceira situação, né? Se há filhos, né? O filho precisa ser cuidado, precisa de atenção, também há aqueles casais que negam o filho, que já não dá nem continuidade, né? Como ele fala ali na frente. Então é uma situação difícil, porque precisa alguém estar, né? O relacionamento familiar colocado neste salmo, né, como uma área de importância, né? Isso, uma área porque de a família é a ideia de Deus. Deus criou uma família, Ele não criou solto, dizendo aqui está o homem, vá para o mundo e faça o que você quiser, mulher faça. A ideia de família é uma ideia de Deus. E Jesus, quando veio trazer a redenção, quando ele veio redimir o pecado, aquilo que tinha até já acontecido, separado das famílias, porque a família teve problema no Éden. Né? Já começou ali, aí. Quando Jesus veio fazer, dentre todos os lugares que Jesus andou, ele andou muito mais dentro das casas também. Sim. Ele frequentou casas, né? Isso. O ambiente familiar das pessoas tinha que ver, ele foi para a casa de Maria, de Marta e tantas outras coisas assim, né? Então, ele falou desse relacionamento que deve ter. Então, interior da sua casa. Para uma família, esse interior da sua casa, independente de quantos saiam para o trabalho, esse voltar é chegar no lugar de refúgio, não é? Sim, né? Aí é uma situação bem legal. Que tem que aconchegar um lugar que você descansa, que você tira aquelas roupas, né, do trabalho, e no sentido de tirar mesmo as preocupações do trabalho também, e olhar para um lugar comum, né, um lugar em que ali é diferente, não é o mesmo relacionamento que você vai ter com o teu chefe, que você vai ter com a tua esposa, ou que você vai ter com o seu filho pequeno. Tem até uma propaganda que o pai está chamando a atenção do menininho e ele está, menininho vestido de executivo ali. Então, você não vai usar o linguajar, né? Então, você tem que limpar, né, dar um tempo e entrar em casa falando com uma criança, numa linguagem de criança, né? O adolescente que seja. E mesmo considerando, queridos, que talvez o dia inteiro todos dessa família, a mulher, o homem e as próprias crianças estivessem fora. Isso, porque os filhos vão para a escola. Os filhos vão para a escola, Isso. se os pais não estão, eles têm um período integral que é o que se tem, é o benéfico. Não existem modelos ideais. Falar, como é que vai fazer a mãe que trabalha, cada um vai ter a sua dinâmica, o seu jeito, o né? seu jeito de cuidar, mas o importante é que nesta volta, no interior da casa, como diz o Salmo, seja o melhor lugar que cada um quer estar. E encontre, exatamente. Né? Um lugar de aconchego, uma comida gostosa, uma fruta, um ambiente agradável, de conversa, né? Sabe, eu acho isso muito importante. Sabe, queridos, mesmo que
E eu gosto também dessa fala, mesmo que essa comida tenha sido trazida de fora, Sim, sabe? né? Mas vocês Não vão tem compartilhar de alguma coisa juntos, né? Concordo. Vão ter momentos assim. Não pode ser um lugar onde o que mora lá seja comparado a uma visita, igual aquele que está chegando só para visitar, não faz nada a não ser ficar sentado lá, bem né? servido, né? E tudo, né? Este interior da sua casa é o lugar de intimidade que a família tem. Um lugar que ninguém mais entra. Isso. Né? É uma coisa bem legal isso que você falou, porque assim, a gente tem que ter cuidado com quem você leva, né? Como que você deixa ou que você agrega uma pessoa de fora ou alguém que contamina o seu ambiente, né? Não pode abrir para qualquer um. E sabe, e nesse momento, talvez até momentos curtos. Vamos pensar que hoje talvez sejam momentos curtos. Este momento a família tem que priorizar esse interior, porque se você não tiver controle sobre até as coisas que são boas na sua casa, se você não tiver controle sobre aparelhos de televisão, as telas pequenas e tudo, nunca você vai se juntar como família. Não. Sabe? Porque o que vai acontecer? O marido vai ver Hoje está acontecendo o quê? O Mundial dos Clubes, né? Então, o marido vai ver o Mundial dos Clubes. A mulher vai ver uma série. Os meninos vão ficar na tela pequena, cada um no seu... Jogando o seu, né? Nas únicas 2 ou 3 horas, talvez, que eles pudessem estar juntos. Juntos, compartilhando com alguma coisa, né? É verdade, Então, se não tiver controle sobre isso, não adianta falar sobre família mesmo. Que família é essa, né? A gente tem que se perguntar. Eu vi esses dias um filho falando do pai, né? Pais separados, pelo que ele comentou, um pai um pouco frágil, porque bastante doente, e tudo alterava o físico, já estava com câncer. E ele foi fazer uma declaração para o pai, e já adulto, né? E o pai, nossa, se espantou. Daí esse moço olhou e falou, ele nunca me viu. Você já pensou alguém com 24, 26 anos chegar à conclusão que o pai nunca viu? Não, sabe? É assim, uma coisa, falei, uau! Gente, são expressões como essa, assim, quando que esse menino cresceu? Exatamente. Sabe, de repente, quem é esse também é até uma pergunta que cabe, né? Que cabe numa situação. Que cabe. Eu fiquei com dó, eu falei, olha que maturidade. Ali nós temos um pai numa condição de sonhador, voador, não sei, né? E um filho presente, né? Eu acho que um bom teste é perguntar se algumas crianças conhecem, em relação à família dela, o conceito da palavrinha lar, que parece que é uma palavra que nem lar doce lá. Se tirou, saiu de moda, né? Mas no verso, né, no interior da sua casa, depois do interior da sua casa, está escrito assim: a tua esposa será como videira frutífera. Aí a gente já entra no nosso papel de mulher, né? Dentro de casa, né? Aí é legal. Claro que todos têm sua parte na família. Sim, o homem, os filhos, a mulher. Mas, biblicamente, a Bíblia tem uma frase então que diz assim que a mulher sábia edifica a casa dela. Né? É verdade. Eu acho que o salmista diz que se a mulher realmente, o papel da mulher é ser igual uma videira frutífera, que né? no tempo floresce. Sabe que todo mundo quer estar em volta, sabe? O papel da mulher, eu acho que é realmente isso. As pessoas gostam de estar com aquela mulher que mora naquela casa, né? Ela é responsável por criar essa imagem e esse comportamento. Isso, porque em essência, nós já falamos que a mulher pode sair, trabalhar e tal, mas assim, em essência, o nome provedor, o papel provedor é o homem, né? Se ele não prover, ele está fora do papel dele. A gente pode ajustar de algumas maneiras, né? Mas a mulher, ela tem essa capacidade de transformar o que ele provê, né? Como nós dizemos, videira frutífera, de frutificar. Se o homem chega com o arroz, o feijão, ou que chega com a carne, e ela transforma isso num alimento saudável, gostoso, que vai
nutrir a família. Então, esse papel de transformação é da mulher também. Nós até já falamos, você pode até comprar um alimento fora, nós não estamos... Não, e não digo até às vezes tem porque... Tem esse transformar, né? Mas essa coisa que ela cria, essa ambientação, esse porque é uma característica dada da mulher, vale até para o homem que também pode cozinhar. Hoje, sim, né, a gente não está tirando tudo isso. Não estamos falando, porque em casa meu marido cozinha também. Mas é uma coisa que é especial quando a mulher faz. Sabe, né? E naquilo que você cria em torno, né? Por exemplo, eu também, meu marido é que faz o café. E na minha casa, filhos, que todo mundo que visita querem tomar o café que ele faz. Né? Então, você vai dizer, eu falhei, tá? Não, eu vou oferecer outras coisas nesse momento, naquele ambiente de café, mesmo sendo o cafezinho que ele preparou. Sabe? Né? Porque isso que é legal. Porque a essência desse papel, ela não é excludente. Nós estamos falando que a mesa separa, a mesa une. Então, o que você faz? Você prepara, até ali é um bate-papo, é uma colocar à mesa, é que vai ter uma bolachinha, ou não sei, o que junta com o café ali, cada um tem a sua história. Mas assim, de estar junto, de chegar e agregar, de chegar um filho, meu filho, vem cá, vamos tomar esse cafezinho com a gente, e deixar esse ambiente acolhedor, essa transformação, né? E até a percepção daquele que, sabe, eu vejo assim, por exemplo, na minha casa, se depois de um almoço ali, um almoço que eu fiz e tá bom que tal, vão os homens, eu vou arrumar a cozinha para você, tá. Se for o meu genro, por exemplo, eu digo, ótimo, vai. Porque eu tenho um genro que arruma uma cozinha... Melhor que ninguém. Melhor do que ninguém, é organizar. Agora, se meu marido falar, vou arrumar a cozinha por você, eu digo, eu te agradeço, mas pode deixar que eu faço. Pode deixar que eu faço, porque eu vou ter uma cozinha molhada. Quando, sabe, né, você põe capa de chuva. Pode botar capa de chuva, sabe? Para lavar louça. Então, a mulher é que agrega essas coisas e sabe o que vale a pena ou não, né? Em casa é assim também, porque quando o Matheus vai lavar louça, ele é bem meticuloso, ele faz tudo certinho, só que ele demora um pouco mais. O Alex já lhe prima mais por tempo. Então, eu não diria molhada, mas ele passa por cima de alguns detalhes, sabe? Então é ótimo, porque tem as suas características e sabe o que é legal? A gente brinca, olha lá, você fez isso, aquele outro, aí o outro aceita, o outro vem e fala. A gente vai fazendo os ajustes. Eu acho que o papel da mulher, sabe? Porque nós tivemos que tratar, e hoje a gente trata, às vezes, mulheres que dizem assim, eu trabalho fora o mesmo tanto que ele trabalha. Então, fazemos aqui... Separamos tudo, né? tudo e tudo igual. Trabalho. Eu acho assim, quando você olha para um salmo como esse, diz que a mulher é aquela que você tem prazer de estar ao lado dela. Se você fizer essa separação, realmente você não se encaixa aqui. Isso, aí é uma coisa assim, que é quase que como um ambiente de serviço, um quartel, uma coisa assim. Você faz isso, eu faço aquilo, aquele lá vai lá, você faz outro. Assim, precisa ter uma ordem, sim, mas é uma ordem com mais acolhimento, não tão determinada nos papéis, mas sim focada mais na harmonia. Né? Com certeza, e achei a comparação muito boa, se não é uma empresa, um quartel ou qualquer outra coisa, menos aquilo que a gente está tentando chamar de lar. Chamar de lar, né? Que é outra, a essência é outra. Que a essência é outra. E nosso tempo acabou. Acabou. A gente tinha uma outra coisa, porque o salmo continua, conseguimos falar 3 versículos. Vamos fazer a gente volta. Mas a gente agradece muito a tua companhia e te convida a estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.